Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que nos acompanha aí de casa, o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, um programa da Federação Espírita Brasileira de estudo do Livro dos Espíritos, transmitido pela FEB TV. Uma satisfação imensa estarmos juntos e hoje nós estamos recebendo a nossa querida Adriana Paula, que está aqui conosco. Ela é coordenadora do ESD e palestrante espírita, é terceira vice-presidente da Federação Espírita do Piauí, é presidente da União Municipal Espírita de Piripiri, no Piauí. E é uma satisfação muito grande, Adriana, recebê-la aqui conosco nesse estudo de hoje. Bom, é uma alegria também muito grande estar dividindo mais uma vez esse espaço com você. A gente já se encontrou uma outra vez, uma satisfação imensa. Receba o nosso abraço de toda a Federação Espírita Piauiense. Muito bem. Também nós damos as boas-vindas às nossas intérpretes para Libras. Estamos aí com a Elaine neste momento e a Jane vai cooperar com ela também durante o nosso estudo hoje. Vocês que estão acompanhando sempre o nosso estudo devem estar estranhando um pouquinho onde está a Cris Drux. Ela teve um problema hoje e estava em deslocamento, questão profissional, e houve uma dificuldade, ela não conseguiu retornar para então fazer a conexão. Coincidentemente, nós teríamos também o nosso querido Luciano Alencar da Cunha, que já esteve aqui conosco e estaria colaborando, mas ele também está com problemas com a internet. Tentou de várias maneiras, inclusive estava tentando se deslocar para ver se conseguia conectar. Se ele aparecer em algum momento, nós o colocamos aqui conosco. Vamos então seguindo aqui no nosso estudo hoje. Nós vamos seguir com o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da vida espírita, e com o tema As Relações no Além-Túmulo. Vamos tentar alcançar as perguntas 282 a 290. É um tema muito interessante. Nós queríamos registrar aqui de início a nossa gratidão a todos vocês. A Giane Lima, ela fez um comentário. Gratidão à FEB por esses estudos das obras básicas que são muito importantes para a nossa vida no mundo físico e espiritual, já que levamos esses conhecimentos como espíritos imortais. E é verdade o que a Giane coloca, é muito importante nós temos essa visão que o Espiritismo nos oferece. Aliás, não podemos perder de vista, o Espiritismo é a revivescência do Evangelho de Jesus. Então, esses ensinamentos estão na essência do que Jesus veio nos trazer, em relação à lei divina, à existência dos espíritos, as suas relações conosco, tudo isso ele vivenciou naquela época com os discípulos e que o Espiritismo hoje nos vem explicar, baixo ou sob o seu próprio comando, aqui seguindo, não é, a revelação para o nosso entendimento. Então, estejamos atentos e vamos começar aqui com a Adriana com a primeira pergunta. Como se comunicam entre si os espíritos? Olha só, que coisa interessante, né? Acho que essa é uma pergunta que eu pelo menos quando iniciei essa caminhada aí há 30 anos na juventude espírita, era uma das coisas que eu me perguntava bastante, né? Como que eles se comunicam? Kardec fez essa pergunta, né, de maneira muito direta e objetiva aos espíritos superiores e eles respondem, eles se veem e se compreendem. E ele diz à frente, a palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Ou seja, a comunicação entre os espíritos se dá pelo pensamento. E quem veicula esse pensamento é o fluido universal,
né, quem veicula esse pensamento, como o ar veicula o som. Eu estava lembrando, quando estava lendo essa questão, que lá no capítulo 19, item 224 de O Livro dos Médiuns, né, os espíritos afirmam que os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Eles não dispõem de linguagem articulada. E aí eu lembrei, Campete, de uma passagem que está no livro do André Luiz, na segunda parte, se eu não estiver enganada, em Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 2, ali entre as páginas 171 e 172, em que o André Luiz afirma que a linguagem dos espíritos é, acima de tudo, a imagem que exteriorizam de si mesmos, ou seja, eles se veem e se compreendem, né? Então, a gente entende que essa linguagem articulada que nós utilizamos é um instrumento para nós enquanto encarnados. Os espíritos se comunicam mesmo pelo pensamento e por aquilo que emanam deles, né? A imagem que exteriorizam de si mesmo. É interessante como os espíritos, eles fazem uma analogia com o telégrafo, né? O telégrafo é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos. Então, eles se comunicam através do pensamento, é o instrumento da comunicação, não é isso? Muito bem. Algumas pessoas poderão pensar assim, mas eu li lá em André Luiz que eles conversam entre eles. Sim. Bem, é natural que se descreva dessa maneira, não é? E há espíritos realmente muito materializados, não é, Adriana? Que nem se dão conta que estão desencarnados. Isso. Então, Exatamente. Eles continuam utilizando a nossa linguagem. A linguagem articulada. Exato, por causa da sua limitação. Mas quando o André Luiz fala da comunicação entre os espíritos superiores, a gente pode ter certeza que não é exatamente, não é dessa forma como nós estamos acostumados, como a Adriana está explicando, já é realmente a linguagem do pensamento, não é? Mas até chegar lá os espíritos ainda dependem, tanto é assim que alguns destacam a importância de um idioma que possa ser um idioma universal como o Esperanto, que serviria inclusive para essas camadas mais próximas aqui da crosta, né, da realidade espiritual. Mas é muito interessante, e agora nós faríamos essa pergunta para o Luciano, Adriana, mas vamos lá, vamos conversando, não é? Vamos conversando. Do Livro dos Espíritos, aqui antes, né, de passar a pergunta, a Márcia Jane pergunta, cadê a Cris? Nós respondemos né, logo no início, a gente comentou, para quem chegou agora, que não sabe ainda, a Cris teve um problema, gente, ela fez um deslocamento por questões profissionais e no retorno houve uma dificuldade, ela não conseguiu chegar ainda, então ela não pôde conectar, não é? Então nós vamos passar aqui para a Adriana, a 283. Pode os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos, uma vez que há a comunicação, não é? E uns veem os pensamentos dos outros, será que eles podem ocultar-se uns dos outros de forma a não serem percebidos? Olha só que coisa interessante que os espíritos respondem, uma resposta muito coerente com a anterior, né? Eles dizem não. Eles não podem dissimular seus pensamentos, nem ocultar-se uns aos outros. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, eles não podem dissimular os seus pensamentos, especialmente os espíritos superiores. Por quê? Porque a gente acabou de ouvir e de comentar, até fundamentado em André Luiz, que eles externalizam, né, a imagem, que exteriorizam de si mesmo, eles se comunicam através dessa imagem. Eles se veem e se compreendem. Então, não tem como dissimular aquilo que você está vendo, né? A gente ainda não consegue, né, Capete, entender muito bem isso, porque a gente vive muito ligado à linguagem articulada. Sim. A gente não tem ainda uma percepção exata disso, e nem os nossos sentidos limitados ainda não nos dão uma compreensão mais ampla do que seja esse instrumento de comunicação. Mas não tem como dissimular o pensamento, não tem como ocultar o pensamento, especialmente se esses espíritos são espíritos
superiores, né? A gente aqui dissimula, né? Quer falar uma coisa e diz outra para ser simpático. Às vezes usa aquela ironia, né? Tá dizendo algo com a intenção de dizer outra coisa, mas entre os espíritos isso não ocorre. Muito bem. Eu vou ajudando a Adriana, inclusive, nas respostas às perguntas que o pessoal vai colocando. Mas antes de falar aqui uma pergunta feita pela Adelma Oli, eu queria fazer um comentário. Essa pergunta já entra já. Tem aqui, entre os comentários, o Adenilson Mariano está lembrando que o Divaldo Franco vai completar, não é, 95 anos, agora no dia 5. E nós queremos aproveitar, Denilson, também, como você, para deixar o registro do nosso profundo agradecimento a esse irmão tão querido, que tem lutado, não é, com muito afinco, para nos deixar essa obra magnífica que ele nos apresenta através dos livros, a obra Na Mansão do Caminho, e os exemplos de perseverança, de renúncia em muitos momentos. Quem conviveu sabe disso. E realmente nós somos muito felizes, nós podemos dizer, de podermos estar reencarnados num período em que tantos missionários estiveram e estão conosco. Então é um privilégio. O nosso profundo agradecimento ao nosso querido Divaldo, por tudo que ele tem feito aqui por nós, muito especialmente pela sua humildade, o seu exemplo na convivência com todos nós nos diversos momentos. Então, agradecimentos profundos. E, naturalmente, nos lembramos do tio Nilson, não é? Que está na realidade espiritual, com quem Divaldo já relatou que se encontrou várias vezes, não é? Então, quer comentar, Adriana? Fique à vontade. Não, é que o Divaldo, acho que ele representa para todos nós um porto seguro, né? Eu lembro quando eu era jovem, ainda na juventude, eu me deparei com os livros que eram psicografados pelo Divaldo, e especialmente os da Joana, da benfeitora Joana de Ângela, na década de 90, a série psicológica, e eu lembro como aquilo me ajudou a compreender quem eu sou, como me ajudou nos meus conflitos interiores, tanto que hoje a gente tem um grupo de estudo da série psicológica, porque aquela série ela é incrivelmente necessária para esse processo nosso de autobrilhamento, de autoconhecimento, né? Ela auxilia imensamente a obra moralizadora, transformadora do Evangelho de Jesus, né? Eu sempre recomendo. Divaldo é um presente que nós recebemos. Com certeza, Adriana. Foi muito bom você ter lembrado da série psicológica da Joana. Tem vários grupos, inclusive grupos que estão fazendo estudo online, não é? Via internet. E algumas pessoas dizem, mas a Joana tem uma linguagem muito difícil. Só que quando a gente está estudando juntos, a gente vai superando, não é? E nós entendemos no exame da discussão conjunta, e vamos vendo o quanto como a Adriana comentou, importante para o nosso autoconhecimento, não é? E você falou disso, eu lembrei agora que a gente começou esse grupo de estudo da série psicológica em 2020, pelo Meet. E a gente abriu inscrição, né, para o Brasil inteiro, e era pandemia 2020. Então, a gente tinha companheiros do interior de São Paulo, tinha uma pessoa de Buenos Aires, tinha pessoas do mundo inteiro, né, no grupo de estudo. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foi um senhor do interior de São Paulo, Peter, o nome dele, com 90 anos de idade, fazendo parte do grupo de estudo Joana de Ângeles. Então, até hoje, ele está lá no nosso grupo, estudando com a gente. É maravilhoso. E juntos a gente consegue ir compreendendo, né? Com certeza. A Adelma Oli diz assim, os espíritos se comunicam com uma criança especial? Eu vou responder que sim, se comunicam. Eu tenho um filho autista, não é? E então, posso garantir para você que se comunicam, e comunicam com muita frequência. Depende da condição, da situação do espírito, não é com todo mundo, não se pode dizer que só porque é especial vai ter a comunicação, mas com certeza há a comunicação. Ele também tem um anjo da guarda, todos eles têm. Eles têm espíritos protetores, espíritos familiares que velam por eles, e tem também os seus perseguidores, às vezes obsessores,
espíritos com quem eles já travaram, não é, contatos no passado e tiveram desentendimentos. Eles são como nós, vivendo uma situação. A gente fica até com dificuldade, porque de fato, dentro desse espectro autista hoje, porque o autismo não é uma enfermidade, não é? Não, Está uma criança especial, por exemplo, com autismo, porque não tem só criança autista, tem síndrome de Down, não. tem Asperger, como dizem, acho que foi incorporado dentro desse espectro aí do autismo. Então, cada caso é um caso, e na realidade não é uma enfermidade, é uma condição de vida. Então, a gente tem que aprender a respeitar, não é? E ajudá-los a superar seus limites, como todos nós precisamos também. E, em realidade, quem de nós não tem dificuldade, gente, na Terra onde nós estamos vivendo? Então, solidariedade entre nós, né, Adriana? E vamos seguir em frente. Adriana, já temos aqui da 284, inclusive o Francisco Caparrós. Eu não posso dizer qual é o horário exatamente, porque eu estou num fuso horário completamente diferente hoje, e o meu computador aqui sintonizou com o horário do local. Então, eu fico meio desorientado. Deixa eu ver se eu pego aqui no celular. Assim, às 9 foi aqui o comentário dele, já está na tela, não está, do Francisco Caparrós? Às 9h12, acho que foi isso. Ou 8h12. Ah, meu Deus, eu estou desorientado. 8h12, 8h12, que agora são 8h17. Ah, é verdade, começamos o programa às 8. Então, Francisco Caparrós, ele pergunta da 284. Pela pergunta que nós vamos fazer, aí, Adriana, você já incorpora para nós. Pressupõe-se que todos os espíritos têm um corpo espiritual sutil, e a pergunta como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Essa aqui, Kardec faz essa pergunta, e os espíritos, eles dão uma resposta curtinha, mas muito contundente, né? Eles dizem, ora, como que esses espíritos podem comprovar sua individualidade? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. E aqui eu achei interessante resgatar um trechinho que está lá no capítulo 6 da obra Roteiro. Se depois você tiver curiosidade, ele que fez a pergunta, pega o livro Roteiro, vai lá no capítulo 6, que trata do perispírito. Mas, além disso, né, a gente tem no próprio livro dos Espíritos, se eu não estiver enganada, é a questão 95, Campetti, que também vai tratar dessa questão do perispírito. Mas o Emmanuel diz assim, que o perispírito é o molde fundamental da existência. Subsiste além do sepulcro, formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena. É a aparelhagem de matéria rarefeita, né? Esse corpo sutil de que ele falou aí. Lá na questão 95, a gente tem os espíritos tratando, né, dessa questão do perispírito. Ele tem a forma que o espírito queira, porque ele tem um poder, né, de plasticidade muito grande, é extremamente plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. O perispírito, de um modo geral, ele é muito sensível ao estado moral do espírito, né? E é importante saber disso. Então, ele realmente é sutil, né? Rarefeito, como diz aí o benfeitor Emmanuel. Qual era a pergunta dele, Campetti? Sim, a pergunta dele era se todos os espíritos têm esse corpo sutil assim. Sim, né? Então a resposta, sim, todos têm. Pode não ser tão sutil para todos eles, né? Porque os mais... Não pode não ser tão sutil, isso mesmo. Isso vai depender justamente desse estado moral do espírito, né? Quanto mais moralizado, quanto mais aperfeiçoado, quanto mais a gente avançar nessa escalada evolutiva, mais rarefeito, mais sutil será esse perispírito. Muito bem. Alguns são tão materializados, né, tão ligados à matéria, que desencarnam, como a gente já comentou, nem percebe. Então ainda acham que estão encarnados. O perispírito reflete o pensamento, então ele sente o corpo como se fosse o próprio corpo material, não é? Mas, na verdade, vai acordando.
E a Adriana citou aí as questões tratando do perispírito, do Livro dos Espíritos de 93 até 95, e o assunto ele aparece Isso. em vários momentos do Livro dos Espíritos. Em vários momentos. E o livro roteiro, né, que você citou. O roteiro, o capítulo 6 do roteiro, o Emmanuel faz assim uma descrição maravilhosa do que é o perispírito. A gente recomendou, viu, Adriana, já para os nossos internautas e quem está nos acompanhando agora há menos tempo, tenha sempre papel e lápis, ou se você está utilizando aí uma segunda tela, porque tem muita gente que já usa 2, 3 telas, né? Então anote nas suas notas essas recomendações bibliográficas. O Espiritismo é uma doutrina de estudo, não é uma doutrina que se aprende por osmose, nem por imposição. Eu estou com ele aqui, ó, o meu. Isso aí, olha o roteiro, olha que lindo. Muito bem, vamos então avançando. A gente acabou de ver a 284, não é isso? Sim. E nós vamos para a 285. Aqui, os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra. O filho reconhece o pai, o amigo, reconhece o seu amigo. Então, há uma relação depois, não é, que a gente deixa o corpo, Adriana? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Especialmente quando a gente não tem um conhecimento da doutrina espírita. Meu pai não é espírita, meu pai é católico, apostólico, romântico, né? Daqueles que segue todos os rituais da igreja. E uma vez conversando em casa com ele disse assim: o pai dele faleceu, meu avô, aos 96 anos de idade, dormindo, terminou de almoçar, deitou, foi tirar um cochilo, partiu para a pátria espiritual. E ele, muito triste com a partida do pai, ele disse: minha filha, me diga uma coisa, quando eu voltar, o meu pai vai me reconhecer? Meu pai vai saber que eu sou o filho dele, né? E eu disse: vai, pai. Tanto ele vai lhe reconhecer, como você irá reconhecê-lo, como todos aqueles da sua geração, avô, bisavô, nós iremos nos reconhecer. E os espíritos dizem exatamente isso a Kardec. Sim, nós nos reconheceremos perfeitamente, né? E assim de geração em geração. E ele complementa, Kardec, né, faz um comentário aí. Ele faz uma pergunta que a gente chama 285A. Ele pergunta: como é que se conheceram na Terra e se reconhecem no mundo dos espíritos? E os espíritos então respondem a Kardec: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles na vida corporal a outra. Nós nos reencontraremos, não só nos reencontraremos, como nos reconheceremos. Quando a gente assiste o Nosso Lar, né, eu estou ministrando aula de ESD agora para uma turma, que a gente abriu, não ia abrir, porque estava voltando presencial, a gente estava com medo de não ter coro, porque passou muito tempo no online, abrimos a turma. E a gente mora numa cidade, eu moro em uma cidade pequenininha de 60 mil habitantes, muito católica. O maior festejo do padroeiro dessa região toda aqui é a da minha cidade. Eu falei: gente, nós vamos abrir, né, tentar ver se consegue pelo menos aí uns 5 alunos para o ESD. Se matricularam 36. E desses 36 tem 28, né? 28 frequentando. E é muito grande o espaço da Casa Espírita, então coube todo mundo perfeitamente com distanciamento e tudo mais. E recentemente uma pessoa me fez exatamente essa pergunta: Adriana, como que eu vou chegar no mundo dos espíritos e vou reconhecer, encontrar meu pai, minha mãe, meus irmãos? Tem uma garota que se despediu de 6 pessoas da família dela durante o Covid. Em 2020, ela disse: eu vou reencontrar meus familiares. Eu falei: vai, porque os vínculos que nos prendem são do afeto. O do desafeto também nos ligam uns aos outros, porque um dia ou já foram afeto e se tornaram desafeto, ou se são desafeto, um dia se tornarão afeto, mas todos nós nos reencontraremos, todos nós nos reconheceremos. Como os espíritos dizem, até de maneira poética, a Kardec
né? Há aí um livro da nossa vida, né? Um livro em que a gente vai vendo ali o registro da nossa vida pretérita, e nós vamos vendo não só as nossas vidas, as nossas existências, né? Melhor falando, as nossas existências, mas as dos nossos amigos, dos nossos inimigos, dos nossos familiares. Então, todos nós nos reencontraremos e nos reconheceremos. Né? Nós não nos perderemos jamais, não nos apartaremos. Isso é maravilhoso. Nós estamos caminhando na direção da unidade, né, Campete? Nós estamos caminhando na direção dessa unidade com Deus. Então, seremos um dia um só rebanho e um só pastor. Então, nos reconheceremos com toda certeza, né? Nos reencontraremos. Aqui, Adriana, a resposta à pergunta da Angélica, às 8h21, Angélica Rodrigues, Ludestre, já foi respondida. Ela diz assim: se os espíritos assumem a imagem da sua última encarnação, é possível serem reconhecidos por amigos ou inimigos que conviveram em encarnações passadas? Sim, com certeza, né? Não é? Se atraem mutuamente pela ligação que estabeleceu, não é? Sim. O plug, né? A gente tem um verdadeiro plug, você se conecta. A gente se conecta pelo afeto, mas também se conecta pelo desafeto. É daí a necessidade do perdão, né? Desse exercício diário do perdão. Por isso que Jesus recomendou: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? A caminho com ele, está ali na jornada. E é muito interessante. Às vezes, a literatura espírita descreve que há alguma dificuldade para a localização. Os espíritos dizem: demorou, mas eu encontrei. Mudou de cara, mas eu sei que é ele. Já está noutra encarnação, não é? Eu sei que é ele, isso mesmo. E aqui tem uma pergunta que não tem uma relação direta com o assunto, mas nós vamos aqui responder para a Lilian Regina da Fonseca, às 8h07. Ela disse: eu preciso de ajuda. Trabalhei numa casa por 2 anos. Há 2 anos fui dispensada. Tenho sonhado com frequência que estou nessa casa e está constantemente bagunçada. Bom, Lilian, o que a gente pode te dizer é o seguinte: nós poderemos não saber por que você está sonhando, mas há razões. E, naturalmente, nada acontece em vão. Então, se está acontecendo, ore pelas pessoas, ore pela casa, pelo ambiente, pelas pessoas que você conheceu lá, com quem você teve a oportunidade de uma convivência. Ore e libere o seu espírito. Não fique presa, não é? Se tem algum tipo de ressentimento, procura perdoar, não é? Esquecer, no sentido de não guardar mágoas, para estar liberada. E pedir, não é, aos bons espíritos que auxiliem as pessoas que, não é, lá vivem ou que fazem parte, né, daquela comunidade, daquele local ali. E libera o coração para seguir avante, não é? Se continuar sonhando, pergunta ao teu anjo da guarda se você ainda pode fazer mais alguma coisa, né, além de orar. E se for possível, naturalmente, durante a noite nós nos desdobramos e nos encontramos com o nosso anjo da guarda. E ele nos auxilia, se for possível fazer isso. Se não for, guardemos a tranquilidade e a gente mantém o seguinte hábito, não é, Adriana? Quando a gente lembra de alguém, você está pensando em outra coisa, ou a gente tem um sonho diferente, a gente pensou, a gente já está conectando, aproveita e ora pela pessoa. Não importa quem seja, na distância que esteja. A gente ora e segue adiante, não é? Muito bem, vamos lá, nós temos várias perguntas do pessoal aqui, e a Maria Dantas fez uma pergunta que também está respondida. Os espíritos menos evoluídos conseguem dissimular para os outros também menos evoluídos? Eles fingem como nós, não é? Nós carregamos os vícios e as virtudes que nós adquirimos aqui enquanto encarnados. E levamos isso para a pátria espiritual, para a erraticidade. Então, o Campeche até falou ainda agora que alguns, eles estão ainda tão materializados que não se dão conta de que desencarnaram. E nesse processo, eles podem levar o vício da dissimulação, né, da ironia, que a morte não nos transforma em santos, né? A gente sabe disso. A gente sabe muito bem, já aprendeu isso, graças a Deus, com a doutrina espírita.
E os inferiores, naturalmente, tentam se enganar mutuamente, conforme os seus interesses, não é? E como Exatamente. eles contam com as limitações, é tão interessante, gente. O mal, ele se fecha numa própria redoma Uhum. e não consegue perceber o que existe além daquela redoma que é criada. Fora, é, Agora, o bem não, o bem penetra tudo. se Então, expande. aqui, a Adriana Pereira, às 8h14, disse: boa noite. Pelo que estou entendendo, pensamento do espírito superior pode não ser captado pelo espírito inferior, assim como a sua presença. Ótimo. Mas o contrário, Isso. não entendi direito. Poderia comentar, Adriana? Quer dizer, a situação do espírito O inferior. contrário, ela está falando o contrário dos espíritos inferiores, né? Porque os Isso. superiores, os espíritos superiores, eles têm os instrumentos, né, de proteção, e até porque o inferior não alcança a mesma vibração de um espírito superior. Mas os espíritos inferiores, assim como nós, ao desencarnarmos, que levamos, a gente acabou de falar, vícios, né, carregamos ainda os nossos vícios, os espíritos inferiores, eles podem se influenciar mutuamente, captar os próprios pensamentos, inclusive eles se alimentam, há regiões espirituais em que eles se alimentam desses tipos de pensamentos, esses pensamentos, né, mais inferiores, desses pensamentos desequilibrados, desarmonizados. Então, eles, inclusive, se influenciam mutuamente. E quando encontram em nós, né, o pluguezinho, a tomada, também nos influenciam. Daí a necessidade de vigiar e de orar. Então, os superiores, os inferiores não conseguem alcançar o pensamento dos superiores, mas os inferiores, eles se percebem uns aos outros. Obviamente que há alguns mais inteligentes que outros, né, Campete? Há alguns mais inteligentes, Isso. e aí conseguem também se utilizar de subterfúgios, né, de instrumentos que também ocultam, digamos assim, as suas intenções e os seus pensamentos. Mas é muito, muito comum que eles se percebam uns aos outros, os inferiores, como nós nos reconhecemos uns aos outros quando estamos aqui encarnados. A gente sabe, por exemplo, quando alguém está irritado, quando alguém está aborrecido, quando alguém está chateado, está zangado, está triste, a gente percebe não somente pelas palavras articuladas, mas pela própria emanação da criatura, e assim também com os espíritos. Muito não sei se bem. consegui te esclarecer. Isso. Se ficou mais alguma dúvida, coloca de novo a pergunta, né? De alguma maneira. Mas eu creio que está Exatamente. bem. É para isso mesmo que a gente está aqui. Isso. Agora, Adriana, 286 do Livro dos Espíritos. Sim. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Olha só como os espíritos respondem essa pergunta a Kardec. Eles dizem assim, imediatamente, ainda que não é o termo próprio. Ou seja, imediatamente não é o termo mais apropriado para a gente utilizar, né? Afirmam os espíritos superiores a Allan Kardec. É necessário, dizem os espíritos superiores, né? É necessário algum tempo para que a alma, né, para que esse espírito se reconheça em si mesmo e, né, consiga, como diz os espíritos superiores, alijar o véu material, tirar esse véu material, se despojar dessa matéria. Então, requer algum tempo, não é imediatamente. Para alguns, esse processo é mais demorado, para outros, esse processo é mais rápido, mas não é imediatamente. É só a gente lembrar o quanto nós ainda somos apegados à matéria, apegado ao corpo material, apegado aos nossos familiares. Acho que um dos pronomes que nós mais utilizamos na vida é meu, né? Meu quarto, meu trabalho, meu marido, minha esposa, meu carro, meu livro. Isso é meio que um reflexo da nossa própria condição de apego. E esse apego à matéria, tudo que é material, a vida, quando nós passamos pela existência muito apegado às sensações do corpo físico, tudo isso vai, de alguma maneira, influenciar, são variantes que vão influenciar nesse despojar do corpo material. Então, não é assim tão imediatamente, né? Nós ainda não somos espíritos
superiores, perfeitos, purificados. Então, os espíritos são muito sábios, dizem a Kardec, imediatamente aqui não é o termo mais apropriado. Né? Vai levar um tempo, né, gente? Mas uma coisa que é certa é que nós iremos nos reconhecer, iremos nos reencontrar, inclusive com aqueles que nos antecederam. Isso é certo, né? Isso é certo. Muito bem. Nós vamos a 287, vai ter uma pergunta da Selva Braseiro relacionada que a gente vai fazer em seguida, né? Primeiro, vamos ver, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Tá, olha só que interessante, eu achei essa resposta muito interessante, sabe por quê? A questão 287, ela é curtinha, mas os espíritos trabalharam ela pedagogicamente falando, eles organizaram ela bem, mas muito bem arrumadinha, né? Porque eles não deixam dúvida de que a acolhida dos justos, e aí eles separam, a acolhida dos justos, né, e a acolhida dos maus. Maus aqui no sentido da ignorância, né? Daqueles que ainda ignoram o amor supremo do nosso Pai, aqueles que ainda ignoram as leis divinas. Então, eles separam aí didaticamente em duas partes. A acolhida dos justos, né, daqueles que se esforçaram para tornassem homens de bem, daqueles que se esforçaram para seguir, né, os preceitos do Cristo. Para esses, essa acolhida, né, eles são recebidos normalmente como criaturas, como irmãos muito amados. Inclusive, são esperados, né? Inclusive, são esperados. Eu fico imaginando a chegada de um Chico Xavier daquele no mundo espiritual, uma Madre Teresa de Calcutá. A gente estava agora há pouco comentando de Valdo, mesmo com as nossas imperfeições, porque se a gente ainda está aqui na Terra, ainda tem alguma coisa para ajustar. Mas o trabalho, né, magnífico que o Chico deixou para todos nós, um Allan Kardec daquele, o que não seria de nós se não fosse o Kardec. Então, esses espíritos, os justos, né, Campeche, eles são não só acolhidos como irmãos muito amados, mas eles são esperados. Já os espíritos maus, os ignorantes, que fugiram dos seus compromissos, né, que foram aí rompendo com as leis divinas, esses são acolhidos, diz aí o Livro dos Espíritos, como um ser desprezível. Agora, nós precisamos entender isso, né? Porque essa linguagem parece assim meio impactante, até pela tradução mesmo, né, do justamente, francês, viu, né? Adriano? É justamente o que a Selva Braseiro pergunta, não é? Esse termo desprezível aí teria sido usado para nosso entendimento, pois que os espíritos superiores não mais sentem desprezo, recebem a todos com compaixão? Exatamente. A tradução aqui ela pode ser melhor adequada, porque na realidade nenhum de nós vai ser recebido de maneira como um ser desprezível, com desprezo. Na realidade, a misericórdia de Deus sempre nos ampara, sempre nos acolhe. Eu lembro de uma passagem, agora não sei de qual versículo, mas que acho que é de Paulo, que ele diz que nada, absolutamente nada, nem as potestades, nem os principados, nada irá nos apartar do amor de Deus. Todos nós seremos recebidos como filhos amados. Obviamente que aqueles que se deslizaram, que cometeram seus equívocos, que somos todos nós, que passamos por esses processos, às vezes, de ilusão junto à matéria, né, do apelo à matéria, nós seremos recebidos de uma outra forma, porque na realidade Deus não pune. Nós é que vamos construindo ao longo da nossa jornada as consequências para todas as nossas ações, atitudes e comportamentos. Não seremos recebidos jamais como seres desprezíveis, seremos recebidos, acolhidos e amparados pela misericórdia e pelo amor infinito de Deus. Aliás, a Joana de Anjos diz uma coisa linda, que eu gravei isso desde a minha adolescência, né? Já tem bastante tempo, que eu já tenho 50 anos. A Joana fala assim, que a fatalidade que aguarda todos nós é o oceano do amor divino. Então, não, nós não seremos recebidos como seres desprezíveis. A compreensão da palavra desprezível aí, nessa tradução, a gente precisa entender de uma outra maneira, não com esse peso que o português dá a ela, tá bom? E aqui nós podemos ter um entendimento seguinte, para poder compreender por que os espíritos colocaram isso, né?
Lembremos André Luiz, creio que todo mundo, não é, que está acompanhando leu, se não leu ainda, olha, é preciso ler, porque realmente é Nosso Lar de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. André Luiz desencarna, fica 8 anos no umbral, sofrendo. Sim. Bem, aí depois, quando ele finalmente é acolhido, quando ele ora, ele finalmente reconhece que deve haver alguma coisa a mais, que deve haver um ser superior, que não é possível que a vida seja aquilo. Aí, quando ele até dormece, quando ele acorda, ele percebe ali do lado dele Clarencio dando assistência. Aí a pergunta é: será que ele foi visitado antes? Foi. A mãe dele intercedeu por ele desde o início, mas o que é que acontecia? É que a vida dele, apesar de ter sido um médico que fez muitas coisas boas, foi uma vida de um espírito que se considerou desprezível. Porque ele não soube valorizar a realidade do que ele é. Então ele deu toda a ênfase à vida material, prezou os prazeres do mundo material, como ele mesmo deixa entender, desencarna numa situação horrorosa, não tinha como perceber os próprios amigos, até a mãe que queria ajudá-lo, ele não tinha como perceber, porque ele se colocou nessa condição desprezível, que aqui está colocada. Lógico que os Carlos queriam recebê-lo, mas não podiam, porque ele nem os via, nem os percebia. Isso mesmo. E eu estava lembrando, você falando agora, né? E eu estava lembrando que desprezível tem também o significado de indigno, vergonhoso. Uhum. Né? Então, é aquela criatura que se acha indigna, imerecedora do amor de Deus, né? Que era o que André Luiz viveu lá em Nosso Lar. É alguém que tem vergonha, que carrega, né, uma imensa vergonha dos seus atos, das suas atitudes. Então, não é nesse sentido tão pejorativo que às vezes a gente dá a palavra desprezível, porque ela tem outros significados, né? Isso mesmo? Muito bem. Às vezes a gente fica um pouco assustado, mas é uma questão de entendimento, não é? Como a Adriana está chamando a atenção, e a gente poder entender, e a questão principalmente, gente, na realidade espiritual, como aqui entre nós, apesar de a gente não perceber isso, e a gente vê às vezes aquela pessoa tão má, e olha como se deu bem na vida. Ilusão pura. Aparentemente, bem. É tudo uma aparência. Porque o que é se dar bem na vida? Acumular bens, igualzinho aquele homem, não é, que está lá no Evangelho, na parábola de Jesus, que era muito rico. E ele tinha, naturalmente, influências, não é? E aí ele plantou e colheu muito, e não tinha nem onde pôr. Muitos celeiros. Não é? Ele então pensou, o que eu vou fazer agora? Ah, já sei. Vou mandar destruir todos os meus celeiros, vou construir celeiros novos e botar tudo dentro. Aí a pessoa disse, bom, eu não estou nessa condição, eu sou pobre mesmo. Opa, cuidado, porque tem o outro lado da moeda também. O que significa ser pobre? Porque tem muito indivíduo, esse indivíduo aí, ó, com toda a riqueza dele, é um pobre. Porque olha Tudo o que ele tem é dinheiro. Olha o que acontece com ele. Ele constrói celeiros novos, ele colhe tudo aquilo que ele tinha gente trabalhando para ele, não é? Que ele pagava e tal. E aí, quando estava tudo, ele botou tudo lá dentro e fala para si mesmo, não é? Ah, minha alma, aí tens, come, regala-te, goza, porque tens por muito tempo. Aí vem lá no texto está a voz de Deus, mas é a voz da consciência, a lei divina está aqui na nossa consciência. Naquele momento da ignorância voluntária dele, porque ele podia saber as coisas, mas ele não queria aprender. É o que a maioria faz na vida. Tem o livro, tem a doutrina espírita, não quer ler, não quer estudar. Muitos de nós espíritas ficamos com esse cabedal maravilhoso, é o maior compêndio, que está entre os maiores, vamos colocar assim, compêndios que a humanidade já recebeu da lei divina, do entendimento da lei divina, para que a gente possa caminhar no rumo do nosso Pai. E a gente, às vezes, não lê, simplesmente não quer estudar. Aí desencarna na situação desse indivíduo, olha lá, achando que agora tem para gozar muito tempo. Aí a voz da consciência diz assim, insensato que és, nesta mesma noite, a noite da ignorância voluntária, tomar-te-ão a alma. O que é a alma? O espírito encarnado. Então vai desencarnar.
Vai desencarnar. E aí vem a pergunta, para que você virar tudo isso? Porque vai ficar. Então, tudo que é do campo transitório da matéria, da horizontalidade da vida, fica aqui. Não é? Aí é a nossa opção, nós é que temos que fazer a escolha, gente. Não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. E o meu pai brinca sempre dizendo assim, olha, tome muito cuidado com o que vocês estão acumulando, que caixão não tem gaveta. É isso aí. Caixão não tem gaveta, não. Não dá para levar tudo, não. Não dá para levar nada, Então, a gente precisa acumular bens, né? Aí estão a Jane e Elaine trabalhando aí na interpretação para Libras. Nós temos um comentário da Marlene Tax, às 8h19. A pandemia trouxe muitos desconfortos, mas, em compensação, trouxe muita coisa boa. Uma delas foi essa programação referente aos estudos online. De modo geral, para nós espíritas, foi muito importante, não é? E a Lúcia Margarida pergunta, tem indicação de livros sobre perispírito? Bem, tem sim. Nós temos, eu vou citar 2, aí, Adriane, vê se você tem mais algum. Do Zalmir Zimmermann, tem um compêndio chamado Perispírito, que é maravilhoso. Isso eu conheço. Temos um outro livro também, do José Jorge, que também trata do perispírito. É mais antigo esse, mas os 2 livros são muito bons. Sim. E se você... esses 2 eu conheço. E aí tem um livro dos espíritos, com as questões que tratam do perispírito. E nesse livro do Emmanuel, esse livro roteiro, tem vários capítulos em que ele vai tratar do corpo material e do perispírito. Então, é importante você dar uma olhada também no livro roteiro, porque alguns desses capítulos vão esclarecer muito bem o que é o perispírito e o corpo físico. Ele vai falar sobre o santuário sublime, que é o corpo material, e ele acaba falando do perispírito. Ele vai falar no plano carnal, e ele fala do corpo material, e acaba explicando qual é a relação do corpo com o perispírito. Tem um outro capítulo que ele fala nos círculos da matéria, que ele vai falar do corpo material e vai falar também do perispírito. Então, recomendo. Eu adoro o livro roteiro, né? Eu sou bem suspeita para falar dele. Mas os outros 2 que você citou, todos 2 também são importantes para quem quer se aprofundar no estudo do perispírito. Mas começa pelo livro dos espíritos, né? A base aqui. Isso aí. A base é sempre Kardec. E Kardec vai tratando do assunto nas outras obras que ele desenvolve também, não é? Então, a gente pontualmente vai encontrando os esclarecimentos. Ótimo. Adriana, a Letícia Batista Cardoso, às 8h21, diz assim, ao desencarnar, os espíritos levam quanto tempo para reencontrar os seus familiares no mundo espiritual? Vamos dizer que varia de nada, porque pode perceber até antes, até séculos, não é? Porque isso vai depender muito do estado em que ele desencarnou. Vai depender muito da situação moral, evolutiva, né? Cada um de nós está num degrauzinho evolutivo, e isso vai depender muito da nossa situação de retorno à pátria espiritual. Eu brinco muito com os meninos da juventude, né? Que às vezes eu vou fazer os encontros da juventude, e eu pergunto para eles, o que vocês estão colocando na mochila existencial de vocês? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está carregando a nossa mochila existencial, porque isso vai determinar como será a minha situação na pátria espiritual. Então, isso depende muito, muito, Letícia, né? Depende da situação em que esse espírito desencarnou, mas especialmente depende do modo como ele viveu, porque o modo como nós vivemos determina o modo como nós chegaremos à pátria espiritual. Não é isso? Muito bem. Bom, nós vamos para 288, Adriana. Vamos ver. Que sentimentos desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de um outro espírito mau? Olha, eu vou falar agora que nem meus alunos, né? Porque eu dou aula para ensino médio, dou aula na universidade aqui, na universidade para os meninos mais adultos, mas eu dou aula no ensino médio no Instituto Federal. E aí eu percebo quando chega alguém ali no meio, um bagunceiro, que é mais bagunceiro que os outros, eles não gostam muito não, né? Aí eu falo assim, chegou um concorrente, né? Então, olha só o que os espíritos respondem a Kardec. Os maus ficam satisfeitos
quando vêm seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Então, eles ficam felizes, porque é mais um, né, para compor a equipe. Tanto que meus alunos, quando eu falo, chegou mais um aí para a gangue, né, eu sempre falo isso, chegou mais um para a gangue, chegou mais um aí para a tribo, eles ficam, né, brincando, bagunçando lá no fundão da sala de aula. Então, o que acontece? Eles ficam satisfeitos, né? É mais um com que eles vão poder contar, é mais um que se lhes assemelha. É uma coisa interessante, a gente se aproxima por semelhança de gostos, de comportamentos, de condutas, de hábito. E hábito é uma coisa muito interessante, porque a disciplina cria o hábito cria o comportamento, né? E se a gente não se observa, se a gente não se percebe, a gente começa disciplinadamente a alimentar maus hábitos, e esses maus hábitos se transformam em comportamentos. E são justamente esses maus comportamentos, esses maus hábitos, que nos aproximam, né? Os pensamentos nos aproximam uns dos outros. No mundo espiritual não é diferente, ele diz, os maus ficam satisfeitos quando vêm seres que são semelhantes, né, a eles, e privados também da infinita aventura, qual na Terra um tratante de seus iguais. É um a mais que está ali, né, entre eles, é um a mais que retornou da pátria espiritual. É como se ele sentisse assim uma íntima satisfação de saber que chegou mais um ali que vai compor a equipe. Então, é uma sensação mesmo de satisfação, né? É mais um semelhante, digamos assim, para compor o grupo. Muito bem, Adriana. A Maria Vaz Tostes, às 8h19, fez um comentário. Boa noite, sou a Maria Tostes de Paulínia, São Paulo. Acompanho vocês desde o primeiro dia, mas hoje pela primeira vez ao vivo. Obrigada por dividir conosco seus conhecimentos desta doutrina abençoada. E a todos nós, Maria, agradecer de fato a Kardec, aos bons espíritos, não é? E transferir toda a nossa gratidão a essa doutrina maravilhosa, realmente, que nos esclarece muito. Arthur Teles, nós estamos como em uma viagem de trem, de acordo com a nossa bagagem acumulada nessa grande jornada, desceremos na estação da luz ou da sombra, reencontrando os nossos afins. Olha aí, está dentro do tema que nós estamos comentando perfeitamente. Isso, Arthur. E o Arthur foi poético, né? Ele foi poético, ele realmente trouxe uma analogia perfeita, né, dessa nossa grande jornada. A gente vai descer na estação da luz ou da sombra, que nós formos acumulando em nossa bagagem ao longo da viagem. É isso mesmo, perfeito. E antes de ir para 289, Adriana, eu vou responder essa aqui rapidinho, da Caminho Lilás, diz assim: os desencarnados que estão em colônias diferentes podem se visitar? Podem, a depender das necessidades, não é? Se vai trazer alguma utilidade, não se visitam simplesmente para, não é, satisfação pessoal. Porque tudo que acontece na realidade espiritual, entre esses que já estão devotados à sua evolução espiritual e ao trabalho no bem, são atividades úteis de produção do bem. Ah, mas eles não se divertem lá? Sim, tem música, não é? Tem atividades que são, mas todas elas, a André Luiz registra, trazem lições, orientações, não é? Encaminhamentos para o bem. Agora, entre os maus também há de tudo. Também, exatamente. Eu lembro de um livro do Manuel Filomeno de Miranda que eu li, que tratava do Marquês de Sade, né, da narrativa do Marquês de Sade, e a gente tem ali uma imagem do tipo de diversão, né, que alguns dos nossos irmãos que vivem nessas regiões mais densas, eles se comprazem com aquelas diversões que estão muito ligadas ainda aos prazeres terrenos. E aí a gente vê André Luiz em nosso lar, né, e todos aqueles momentos de lazer que ele viveu, completamente diferente, né? Então, isso aí. A gente tem que cuidar muito bem, né, dessa nossa jornada. Muito bem. Porque dependendo da maneira como nós cuidamos, é para onde nós iremos quando partirmos daqui. Excelente. Olha só, Adriana, o nosso técnico, Gigi,
ele fez o Egídio, né, fez um comentário interessante. A música Sim. Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento Milton e Fernando Nascimento. Brant, resume a relação da nossa vida espiritual e a vida física. Muito bem, gente. Quem conhece a música vai lembrar aí, não é? E agora, então, A Maria Adriana? Rita regravou também. A Maria Rita gravou, né? a música, né? Ótimo. Isso. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Aqui a 289, e o que os espíritos respondem, né, a Kardec? Nossos parentes e amigos costumam vir ao encontro quando deixamos a Terra? Ele diz sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. O afeto, né, gente? Os vínculos. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Então, não só vão ao encontro, né, devido às relações de afeto, mas se felicitam com aquela criatura que chega como se ele regressasse de uma viagem, de um processo de crescimento, como alguém que sai de um tratamento, né, de um hospital, de alguém que conclui um curso em uma escola. Então, eles ficam felizes com o retorno daquele espírito. E, obviamente, ele diz aqui, ajudam, né, esse espírito a se desprender dos liames corporais, dos laços que ainda o prendem à matéria. É uma graça concedida aos bons espíritos. Então, não é a qualquer um que isso é concedido, né? Olha só, a gente tem que merecer. E merecer significa construir essa caminhada, né? Construir essa jornada. Então, ele diz, é uma graça concedida aos bons espíritos, por lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aqueles, né, que se acham maculados permanecem em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. E isso é uma punição. Mas não é uma punição imposta por Deus, não é? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus, né, não nos pune, é uma consequência, é uma semeadura, né? É o efeito ali, né, de uma determinada causa. Então, aqueles que desencarnaram, que retornam da Terra na direção da pátria espiritual, se foram bons, se conseguiram executar os seus deveres, se assumiram as suas responsabilidades e seguiram confiantes, apesar das quedas, dos tropeços, porque quem não cai quando está aprendendo? Quem não tropeça quando está começando a caminhar? Quem nunca levou um tombo quando foi aprender a andar de bicicleta, né? Mas quando a gente passa por esse processo todo, que faz parte do aprendizado, a queda, o erro, mas a gente passa por esse processo, aprende e persiste, né? Insiste nesse processo de autoburilamento e de melhoria, a gente retorna, né, um pouquinho melhor. Os bons espíritos, os familiares, o nosso anjo guardião, os nossos amigos vão lá ao nosso encontro, nos felicitar, inclusive, pela viagem, pela jornada difícil que foi vencida. Eu tenho a impressão que nós todos passaremos por esse processo, né? Todos nós passaremos por esse processo de autoavaliação ao retornarmos à pátria espiritual. O que foi que eu acertei, né? O que foi que eu errei? O que eu preciso melhorar? Em que ponto eu fui negligente com as tarefas que eu assumi? Então, nós todos estamos aqui em processo, né? Em processo de crescimento, em processo de melhoria. Por isso que é importante a gente compreender que eu posso até julgar o ato, posso até julgar o comportamento, mas eu jamais poderei julgar a pessoa, o ser, porque eu não sei toda a bagagem evolutiva daquela criatura, eu não sei tudo que ela traz na sua bagagem evolutiva, mas nós estamos aqui nesse esforço constante e perene de automelhoria, até para merecer isso, para chegar do outro lado e ter condição de reencontrar os amigos, os familiares, e deles nos olharem felizes pelo nosso retorno. Não é assim? Muito bem, olha, a 290 está relacionada, Adriana, completamente. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Olha, os espíritos respondem a Kardec, depende isso da elevação deles, né? Gente, olha, na realidade é assim, tudo depende da gente.
Depende das nossas escolhas, depende do modo como nós estamos encarando a vida, né? Depende da maneira como nós estamos enfrentando os desafios, porque eu posso optar todos os dias eu posso fazer a opção de reclamar da minha vida, de me queixar de tudo, né? De ser aquela pessoa resmunguenta, que fica remoendo tudo. Eu posso fazer essa escolha? Posso, não devo, mas posso. Mas eu também posso ser aquela criatura que olha para a situação de, bom, tá difícil, não está fácil, mas vai passar, porque eu já passei por outras situações e elas passaram, eu já enfrentei outros desafios e eu consegui passar por eles, então vai passar. A gente tem sempre a opção, então tudo, absolutamente tudo, inclusive o fato da gente retornar à pátria espiritual e reencontrar com os parentes e os amigos, depende da nossa jornada, depende da nossa caminhada. Depende das nossas escolhas. E os espíritos dizem assim: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem. Né? Porque às vezes os nossos parentes, nossos entes queridos foram por um caminho muito distinto do nosso. Se aqui a gente olha para a nossa família terrena, né, para os nossos parentes, alguns seguem por uma estrada e nós seguimos por outras estradas, no mundo espiritual não é muito diferente. Então, os espíritos dizem, depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Uns demoram mais. Talvez a gente esteja nesse processo, né, de demora. Estejamos ainda aqui, porque alguns já foram, né, e estão lá adiante, como a mãe do André Luiz, né? A mãe do André Luiz foi embora, cresceu, evoluiu, e depois ficou lá auxiliando o filho, porque ele tinha ficado na retaguarda. E acho que uma das cenas mais tocantes que tem, que eu encontrei no livro Nosso Lar, é o fato de a mãe do André Luiz, né, que se colocar à disposição para reencarnar, para receber o pai do André novamente como esposo e aquelas moças, né, que haviam perturbado o casamento dos dois como filhas, né, para a gente perceber como ninguém fica para trás. O amor cobre a multidão dos nossos equívocos, o amor cobre a multidão dos nossos enganos. Então, é o caminho, né, a caminhada. E aí os espíritos dizem assim, se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, caso da mãe do André Luiz, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Parece que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição, ou seja, uma punição que nós nos impusemos, é um resultado da nossa conduta, da nossa jornada, da nossa caminhada. Então, depende de quem reencontrar mais cedo os amigos, depende de quem reencontrar mais cedo os nossos familiares, aquela avó querida, né, aquele bisavô que você tem muita saudade, depende de quem? Da gente, só depende de nós, né? Depende da nossa caminhada. Muito bem, Adriana. Fernando Carvalho Araújo, 8h35. Este reencontro com os afins, amigos, familiares, independe da forma com que deixamos a matéria? A forma da desencarnação não tem nada a ver, não é? Não tem. Não tem mesmo. Porque os espíritos estão falando, quando eles falam da maneira como nós retornamos para o mundo espiritual, não é o desencarne, mas é a bagagem que nós levamos, né? Ele até diz aqui, né, depende da elevação, do caminho que nós tomamos na direção do progresso, né, dessa nossa jornada. Depende do que nós fomos construindo de valores, de virtudes, depende disso, não do modo como nós desencarnamos. Muito bem, tem muitas perguntas aqui. A Maria José Costa, agora mesmo fez essa pergunta, por que somos tão apegados às coisas, seriam não perenes aqui, seriam as coisas... não perenes. Não são perenes, né? Olha, nós ainda temos uma limitação muito grande. Você lembra de Lázaro, no capítulo 11, acho que item 8, que ele diz assim, no princípio o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. A gente está aí ali entre a faixa estreita, ainda muito estreita, entre o instinto e a sensação.
E os nossos sentidos físicos que nos limitam à matéria, porque eles nos limitam. Eu outro dia estava brincando com os meninos do ES, dizendo assim, olha, até um cachorro tem um faro melhor que o nosso. Até uma águia tem um olho melhor que o nosso, né? Os nossos sentidos são tão limitados que até um cachorro tem um faro melhor que o nosso, uma águia tem um olho melhor que o nosso, mas os nossos sentidos, eles nos limitam e nos prendem à matéria. Nós ainda vivemos muito apegados à sensação, e a sensação ela tem o elemento do prazer, do gozo, né? E isso acaba nos ligando a tudo que é material. A gente estende isso a todas as coisas, né? Não só os prazeres da vida, mas as coisas em si. Quantas pessoas passam a vida inteira apegada a um carro, né? Eu brinco com uma amiga minha que ela tem um vestido de quando ela fez 15 anos de idade, ela já tem 50. E eu falo assim, gente, dá esse vestido, pelo amor de Deus, você não vai usar esse vestido nunca mais. Ela disse, não, mas vai que um dia eu preciso. Ela nem cabe mais nela o vestido, né? Então a gente fica apegada a essas bobagens, a essas coisas, porque a gente ainda tem esse elemento do prazer, né, ligado à sensação da matéria. O apelo do materialismo é muito grande, né, Campete? A gente sabe disso, a gente está lutando contra isso há muito pouco tempo. Nós nos esquecemos durante muito tempo que nós não somos a matéria, nós estamos na matéria, e isso muda mesmo, completamente o nosso modo de perceber a vida. Inclusive o apego aos familiares exagerado, né? Que acaba se tornando um egoísmo. Então nós precisamos aprender a nos desprender de fato, e a gente tem um comentário que é um pouco poético relacionado com o Espiritismo. Deus nos criou no berço da matéria, como criou simples e ignorantes, nos submeteu às provas, às tarefas, para que nós pudéssemos desenvolver, conhecer a verdade e nos aproximar dele, não é? É que está no Livro dos Espíritos. Então, nós nascemos do berço da matéria e a nossa tarefa é nos desprender da matéria. E só conseguiremos isso se nós realmente dermos a importância que tem a realidade espiritual. Tem uma pergunta aqui, Adriana, que foi feita, deixa eu ver se eu localizo. Mário, acho que foi. Se eu desencarnar e lembrar das minhas várias encarnações, quem sou na realidade? Aqui está, não é? Quem é que eu sou na realidade? Eu estou, Carlos Campete, estive, provavelmente Maria, José, Francisca, Simone, tive Manuel, não sei em quantas outras encarnações. Agora, eu sou essência espiritual. Então, quando eu conseguir me lembrar de todas as minhas encarnações, é porque eu sou um espírito puro já, não é? Então, sou essência divina. É aquilo que Paulo colocou lá no Evangelho. Depois de toda a luta, lá, depois de passar por tudo que ele passou, ele diz assim, já não sou eu quem vive. Já não era nem mais Saulo de Tarso, nem Paulo de Tarso. Já não sou eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele se identificou com a essência divina e passou a viver a vontade de Deus, nosso Pai, como Jesus fez quando esteve entre nós. Mas nós temos um longo caminho, como a Adriana está comentando, e temos aqui várias perguntas, Adriana. Vamos ver se a gente vai bem rapidinho, pelo menos atendendo algumas. Vou fazer um comentário do Lu aqui, rapidinho, Lu Brito. Como saber se o ente querido já reencarnou? Aí conta que a mãe desencarnou há 30 anos, nunca sonhou com ela, e queria muito saber. Aí, Lu, é uma pergunta, com todo respeito, não é? Que os espíritos fazem para nós. Por que você quer saber isso? Se for útil para você, você vai saber de maneira natural e espontânea. Se não for, desapega. Porque parece um capricho do destino, a gente costuma dizer. Quando a gente quer muito uma coisa, não acontece. Mas quando a gente relaxa e tal, às vezes, espontaneamente, a gente tem a informação, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Bem, vamos lá. E às vezes a gente se apega a essas questões, né, que são até menores, que há outras muito mais importantes a se fazer no que diz respeito à vida espiritual. Isso. O Mário Dantas fez um comentário aqui, mas acho que foi um entendimento à revesta. Vamos rapidamente aqui ao Mário Dantas, às 8h32. Então, somente os espíritos superiores se mostram como são, não conseguem esconder seus pensamentos. É o contrário. Os espíritos superiores não precisam esconder pensamento nenhum.
Mas os inferiores não conseguem ver os pensamentos dos superiores. Isso Agora, os mesmo. superiores sempre veem os pensamentos dos inferiores. Foi o que a Adriana explicou. Tá em rápidas palavras, é isso, tá bem, Mário? Daniel Rosa, de Assis. Dentro da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrena, de quando não se considera quem é menor na escala social, que se surpreende no plano espiritual ao constatar serem superiores em moral àqueles que foram considerados inferiores. Não há resposta para dar, é um comentário, né? E aqui o que acontece, Daniel? Examinando lá a lição, nós vamos entender que às vezes a pessoa é simples, mas fez bem a sua tarefa. Chega no mundo espiritual com a sua tarefa cumprida. E aquele que se considera o melhor dos melhores, porque está numa posição, não cumpriu a sua tarefa, não fez o que tinha que ser feito. Então chega lá e não fez, tem que voltar para fazer. Não é? A questão é simplesmente essa que a Adriana até já comentou também. Dani, Adriana, boa noite. Há menos de uma semana eu perdi uma cachorrinha, que eu amo muito. Ela era muito especial para mim. Gostaria de saber se há a possibilidade de dela reencarnar e a gente se reencontrar. Lógico que sim, não é, Adriana? Tem um episódio muito engraçado. Eu tinha um Shar-Pei e ele viveu comigo 9 anos. Ele morreu de um câncer assim fulminante. Eu descobri o câncer na terça e ele desencarnou na quinta. E aí eu tenho um amigo, né, espírita, há muitos anos, médium, ele chegou na minha casa para fazer uma palestra comigo para a casa espírita, e eu falei para ele, você não quer descansar? Deita aí no sofá, na sala. Ele falou assim, e esse cachorro que está aqui no sofá? Ele tinha morrido há poucos dias, o cachorro. Aí eu olhei para ele, eu falei, aí ele, ai meu Deus, é o seu cachorro que morreu. E ele falou, e ele está aqui. Porque geralmente eles ficam próximos da gente, né, Campete? Eles ficam ali por perto e depois eles geralmente voltam para os mesmos donos. Né? Eles são. Eu gosto muito de uma frase do Chico que diz assim: nós estamos para os animais como os anjos estão para nós. Né? Nós somos seus protetores, eles são nossos tutelados. Muito bem. E os reencontros acontecem sim, mas nós devemos ter desapego, porque o que esse ser precisa é evoluir, também. Continuar, não é crescendo. Isso. E oremos por ele, porque eles recebem nossas vibrações e se tornam afins, não é a nós, naturalmente, por esse carinho todo. Muito bem. Arthur Teles, um espírito inferior não é necessariamente um espírito mau, que tem a necessidade de dissimular ou enganar os outros. Correto? Um espírito inferior, às vezes, ele ainda está no estado de ignorância, não tem maldade. Há uma pergunta no livro dos Espíritos que a gente já examinou. Passam todos os espíritos pela fieira do mal? Do mal, não. Da ignorância. Não, da ignorância, isso mesmo. Então, Selva Braseiro, muitas pessoas percebem familiares desencarnados, mesmo antes de morrer o corpo físico. Minha mãe viu o seu pai e um tio um dia antes de morrer. Pode explicar? Acontece, Selva, que conforme vai se aproximando o momento, mais desprendido o espírito vai ficando da matéria. E às vezes, naqueles momentos de sonolência, de ausência, se desprende do corpo e vai visitar os familiares. E os familiares percebem, não é? Isso está explicado na literatura espírita, assim, de maneira muito simples. Também. Essa agora, aqui tem a Silvia Fernandes fazendo um comentário. Inclusive, os espíritos têm percepções de acordo com a sua condição moral, sua condição estará de acordo com o seu merecimento e esclarecimento. Muitos nem sabem que desencarnaram. Comentários já feitos, né? Uma constatação. E essa daqui é para você, Adriana. Eu acho que vai ser a última. Os espíritos superiores têm as mesmas ocupações dos espíritos superiores? Ah, não, né, gente? Basta a gente olhar para o nosso próprio planeta, né? Para o modo como a gente vive, né? Não, eles não têm, né? São muito distintas as ocupações. Basta ler André Luiz para a gente perceber isso, né? Isso. Então, à medida que eles vão despertando, eles vão ganhando novas responsabilidades, mas não têm as mesmas tarefas, né? Nem os mesmos compromissos, nem os mesmos deveres. Excelente. Aqui tinha um comentário. Vocês estão dizendo que não devemos acreditar nas traduções piamente? Olha, Alexandra, tem um ditado italiano que diz assim, tradutore, traitore. Então é muito difícil traduzir, não é? E naturalmente, o tradutor ele precisa entender o que está escrito no idioma original e transcrever para o idioma
E há discordâncias naturais, né, entre os tradutores. Então, o que a gente faz normalmente? A gente compara várias traduções, a gente lê. Hoje em dia está tudo na internet. Das recomendações das melhores traduções, que há umas que são melhores que outras, lógico que sim. E Campetti, a gente não pode se apegar tanto à letra, né? Porque a gente tem o entendimento, tem a meditação, tem a reflexão, né? Tem o bom senso. Então, tudo isso colabora para o entendimento. Muito bem. Excelente. Nós temos muitas perguntas aqui ainda, mas que a gente não teve, não é, condição de atender em função do tempo, gente. Elas ficam para serem respondidas ali no nosso site, né, a FEB TV, tem o local próprio que vocês recebem as informações, também no Telegram a gente coloca lá respostas, então acompanhe, por favor, se você ainda não está no grupo do Telegram, procure informação, se ligue ao grupo do Telegram e também visite o site onde estão todas as perguntas anteriores que não tinham sido respondidas aqui ao vivo. E as perguntas respondidas aqui durante o estudo, você pode ver, porque todos os estudos anteriores estão gravados e você pode revisitar, tá bem? Se não viu ainda, pode ver todos. Quero agradecer, Adriana, muito aí a colaboração. Excelente. Também vamos agradecer aqui as nossas intérpretes para Libras, não é? A Elaine está aí conosco, mas ainda há pouco nós estávamos com a Jane também. Então, agradecer. E a você que acompanhou de casa aí, não é, o nosso momento de estudo. Muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários, pela sua participação. Semana que vem nós vamos continuar ainda com o capítulo 6 da vida espírita, com o tema Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. São as perguntas 291 a 303. Vamos pedir para que vocês fiquem tranquilos, não é? Leiam o texto, esperem os comentários, não se precipitem, porque o assunto gera um montão de dúvida e que acaba sendo esclarecida no momento da conversa aqui entre a gente. Aí, se passar a pergunta e não for atendida a sua dúvida, aí você, então, pergunta que a gente procura atender, tá bem? Porque esse assunto, ele tem um monte de perguntinhas e que tem respostas breves, mas muito esclarecedoras. Muito bom. Excelente, gente. Muito obrigado, Adriana. Tudo de bom, então, e até a semana que vem. Nosso agradecimento aos nossos parceiros de transmissão, muito especialmente a Mansão do Caminho. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.
Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.